Oi, Júlia, bem-vinda ao nosso novo encontro, né? Nosso novo encontro agora para trazer um ponto de vista um pouco mais afunilado ainda, né, sobre Legal Design e Visual Law, encaminhando aí de acordo com a vontade do público para algumas atividades práticas dos próximos episódios. A gente vai trazer esse episódio de hoje para introduzir o pessoal a questão da empatia, de como conhecer o seu usuário de uma forma mais prática, de acordo com o que a gente já conversou no último encontro, né? Então, primeiro, eu queria agradecer sua presença, agradecer a todo mundo que nos acompanha por aqui. Eu sou Júlia Fagundes, sou especialista em Visual Law e Legal Design, fundadora da Ilustra, que é uma agência de comunicação jurídica, também atuamos no marketing jurídico. Então, estamos aí um pouco mais centralizados no mercado privado, e estou aqui com a Júlia, minha parceira, Xará, se apresenta. Olá, Júlia, olá, pessoal. Meu nome é Júlia Lise, sou servidora pública do Estado do Rio Grande do Sul, sou legal designer e advogada, e junto com a Júlia a gente vem fazendo esses temas, esses contrapontos entre o direito, aplicações na área privada e na área pública, e hoje, então, vamos abordar a questão dos usuários, mais sobre a empatia, trazendo para vocês uma parte dos nossos estudos de uma forma mais resumida, mais objetiva, e com certeza que vai auxiliar a prática para elaborar os documentos jurídicos. É isso mesmo, esse é nosso objetivo, né? A gente tem conversado bastante em todos os nossos encontros, na verdade, e nossos estudos também não gravados, né? Sobre a importância da gente saber com quem a gente está falando. Isso vale também para a vida real, né? Todo mundo já está ciente 100% dessa importância, e todo mundo que nos acompanha provavelmente sabe ali dos princípios do legal design, do que leva a um projeto de Visual Law. Então, que a empatia e a descoberta do usuário está implícita nesses projetos, pelo menos nos projetos mais eficientes, melhor elaborados com tempo, etc. Mas como fazer isso, né? Então, nosso encontro de hoje é justamente para ressaltar a importância da gente conhecer a fundo o perfil dos nossos destinatários, para trazer um pouco mais para o documento jurídico, né? Vou trazer usuários na linguagem de destinatários mesmo desses documentos, de uma forma um pouco mais aprofundada, que vai além das suas características demográficas, vai também para suas particularidades, para suas necessidades, para os seus receios, para suas dificuldades, enfim, a gente vai tratar sobre tudo isso aqui no episódio de hoje. O ponto é, o que todo mundo também já tem percebido, e acho que sobretudo desde mais ou menos 2020, talvez um pouquinho antes, mas se acentuou nesse processo, inclusive com a chegada da pandemia, é que o mercado jurídico tem se transformado muito e a passos que eu acho que nunca foram vistos, né? O mercado jurídico, ele era conhecido como um mercado que era muito atrasado nas inovações, nas revoluções, e acompanhar as mudanças dos outros mercados. Mas agora não. Agora o mercado jurídico, inclusive, sugere para outros mercados revoluções, inovações, melhorias, com vistas a, inclusive, atender a concorrência que é característica desse mercado, falando do ponto de vista privado, né? Então, a gente tem notado que, do ponto daqui, assim, né, dos escritórios de advocacia, das empresas, que diante do vasto número de fornecedores de serviços jurídicos e outros até, que já aplicam Visual Law, surge uma necessidade de aplicar também e de uma forma cada vez melhor e mais eficiente, ou para quem não aplica, começar essa aplicação, para que de fato consiga corresponder não só à procura por serviços legais e regulatórios, enfim, mas também a uma experiência satisfatória, uma experiência que atenda ali aos medos mesmo das pessoas, eventualmente, né? Eu costumo dizer para os meus clientes advogados que é muito raro alguém procurar por um advogado quando está tudo bem. Então, realmente, a escutativa, que é, no final das contas, um processo de empatia, é realmente um diferencial muito importante. E queria saber de você como que é do ponto de vista do serviço público, da administração pública. E com relação ao serviço público, se encaixa também, Júlia. Cada vez mais estão sendo ampliados os acessos, mais falando na questão tecnológica, e a gente tem que sempre pensar se isso realmente está tendo um alcance
para o usuário. E há uma preocupação, sim, já há algum tempo, de melhorias nessa jornada do usuário, para que a gente possa prestar um serviço público mais eficiente, mas também que isso também influencia a administração pública a otimizar o seu trabalho. Isso demanda, assim, inúmeros reflexos, como a gente já falou em outros episódios, de economia, de produtividade, enfim. O usuário hoje vem sendo o grande norte para que a gente consiga atender melhores resultados e melhores oportunidades, sem dúvida. Uhum. E eu acredito que, sim, o usuário a gente tem que ter uma releitura desse usuário constantemente. Não significa que hoje a gente vai pensar no usuário e isso vai ser estanque, não. A gente sempre tem que buscar cada vez mais saber se as experiências ofertadas, principalmente pelo poder público, estão de acordo com as expectativas e as necessidades dos usuários. Claro que no setor público, no poder público, falando em termos de administração, seja ela qual poder a gente estiver, seja judiciário, executivo, legislativo, mas quem atende mais diretamente a um público, ao cidadão, a gente sempre tem que estar muito preocupado com estar acessível e preocupado em cada vez mais atender às necessidades que esse usuário demanda. Uhum. E estar atento a toda essa mudança que ocorre, né? E a gente precisa, sim, estar atento, ter esse olhar empático para saber se estamos prestando um serviço adequado ou não. Uhum. Perfeito. Já que a gente está falando de particularidades, né, e é por isso o nosso tema e a solução que a gente vai propor na sequência, primeiro, assim, é claro que a gente tenta, a depender do projeto, a depender da necessidade, a gente fala de persona e não de usuário, né? Então, a gente fala de plural, porque em determinadas questões a gente vai conversar com mais de uma pessoa através de um documento, através de um formulário, qualquer que seja o material. Qualquer que seja a plataforma de interação, né, do ponto de vista mais técnico. Mas também há uma abertura para determinadas interações particulares, individuais, imagino também que isso, no seu caso, seja bem presente, né? O que ressalta uma questão que é justamente a motivação intrínseca ao Visualol. Por que fazemos Visualol? Porque não importa só a informação que você traz, o que você diz, falando aí do conteúdo, a forma como essa informação é apresentada, ela pode corresponder de uma forma melhor ou pior, mais próxima ou mais distante, às particularidades e procuras e desejos e anseios dos nossos usuários, em geral, né? Isso entra no contexto da inclusão, como já comentamos também, de saber, a inclusão é justamente essa medida de proximidade, de compreensão, que o Visualol, com certeza, traz por meio desses recursos visuais. Ele compreende, com certeza, ele complementa, e ele é uma ferramenta extremamente útil quando bem aplicada e, sem dúvida, baseada no usuário. Perfeito. E só um parênteses, Júlia, que eu estava falando antes, que no caso do setor público ainda a gente tem um desafio que eu considero um pouco mais amplo, que muitas vezes a gente não, por a gente lidar com diversos cidadãos, a gente nem sabe os reflexos, muitas vezes, de uma comunicação, de um documento. A gente tem um desafio um pouco maior, que é tentar ter uma visão mais ampla possível de que pessoas nós estamos nos comunicando. Então, nós temos essa situação ainda desafiadora no setor público, que a gente pode atingir tanto um cidadão com alta escolaridade, que pode ser da área jurídica, como a gente enfrenta comunicações em que a pessoa tem baixa escolaridade, é analfabeta. Então, a gente tem realmente tem que ter uma preocupação e um olhar extremamente empático para tentar atender esses serviços, esses negócios prestados para atender realmente o que o usuário busca.
E, às vezes, uma maioria também, né? Porque, falando da magistratura, porque aqui na Ilustra a gente tem dois, como majoritariamente público-privado, né? A gente tem dois nichos de clientela, na verdade, 3 até. Escritório de advocacia, empresas, né? Departamento jurídico de compliance, proteção de dados, e a magistratura. Isso. Esses 3, eles têm peculiaridades entre si, e dentro desses nichos também há muitas peculiaridades. Então, a gente, entre empresas, atende startups que gostam de ter um contrato realmente mega visual, mega ilustrado e tal. A gente tem empresas que são um pouco mais sóbrias e gostam de ter o texto na íntegra, que ele não seja substituído por recursos visuais, mas que a peça seja bonita, né? Sensível aos olhos. E a gente tem, por outro lado, clientes que têm um público de baixíssima escolaridade, então que a gente precisa realmente não ter texto, fazer gibis, fazer vídeos, etc. Na magistratura, da mesma forma, que é o que você falou, né? Vai ter cidadão que está super habituado com a linguagem jurídica e com o mercado jurídico tradicional, eventualmente. Exato. Até. Uhum. Às vezes, inclusive, porque é praticante da comunicação jurídica tradicional e é apegado a ela. Exatamente. Então, ponto também. Quando a gente fala com juízes, também vai ter juiz que gosta de QR Code, outro que não gosta de QR Code, para citar um exemplo. Então, por isso que a gente recorre, do ponto de vista técnico, né, aos resultados já embasados em estudos, ao que uma maioria prefere. Agora, tendo a oportunidade de praticar a empatia de uma forma individual, seja por essa solução que a gente vai apresentar, seja por uma entrevista, seja mesmo conhecendo o juiz, por exemplo, em um despacho, sabendo como que é, qual a sua idade, quais são suas convicções, quais são seus apegos, como que o seu gabinete é decorado ou não é. A gente consegue captar um pouquinho da sua essência e saber se comunicar com ele de uma forma mais assertiva, né? Sim. E o que a gente vai propor hoje, né? Já falei de entrevista, só que entrevista, assim, primeiro, é uma questão super individual, é um tempo, né? Enfim, então eu percebo aqui que grande parte dos meus clientes e alunos tentam fugir ao máximo de entrevistas, o que não é o indicado, né? Entrevistas são importantes, enfim, mas a gente tem uma solução que eu normalmente trato como uma solução complementar, que é o mapa de empatia, né? E o mapa de empatia, ele não é uma proposta do Visual e do Legal Design. O mapa de empatia, ele é uma ferramenta de design thinking muito utilizada pelo mercado publicitário, que reforça o seu uso justamente porque percebe o seu resultado no aumento da persuasão de uma solução que conversa a fundo com a rotina do seu público-alvo, né? Enfim, falando aí como formada em publicidade, tenho também essa bagagem. Mas a gente propõe o mapa de empatia justamente porque ele é uma ferramenta muito prática, que facilita bastante a coletivização desse perfil como personas, né? Persona de documentos jurídicos, e traz, através das sessões ali, dos grupos de perguntas, das categorias de informação e tal, vai aprofundando nosso conhecimento sobre essa persona, né? Então, vai desde dados demográficos, profissionais, enfim, até o que essa pessoa ouve sobre, no nosso caso, documentos jurídicos, o que ela pensa, o que ela tem, o que ela receia ao ler um documento jurídico, e acaba sendo um guia, né, uma orientação para a gente projetar soluções. Eu acho eu acho que eu vou trazer, Júlia, até um caso que aconteceu conosco. O que acontece? Nas nossas problemáticas, eu e a Júlia, a gente acaba muitas vezes trazendo algumas experiências, troca ideias, e o que a gente percebeu é que nós duas, como especialistas em áreas de design e também da Visual Law, direito, enfim, é uma mistura já de conhecimentos, nós tentamos aplicar. Existe, então, um mapa da empatia que foi desenvolvido como um mapa universal,
que poderia ser aplicado para diversas metodologias, para diversas ciências e para qualquer situação em que se depara com um usuário. Uhum. E nós duas tentamos adaptá-lo, o mapa da empatia universal, digamos assim, que é encontrado em qualquer... até acho que a Júlia vai compartilhar conosco. Tá aqui. Pode Então, falar. esse mapa da empatia, ele é engessado no sentido de que ele traz essa proposta de perguntas e respostas, que o Design Thinking indica, né, essa metodologia, e uma das ferramentas para desmembrar o usuário seria a sua utilização. O que aconteceu? Nós duas tentamos aplicá-lo a um documento jurídico e tivemos sérias dificuldades, porque a gente percebeu que para a área jurídica, e pela experiência que a gente já tem já tendo desenvolvido vários trabalhos, ele não estava com, digamos assim, faltavam alguns elementos que a gente considerava importante, e principalmente para aquele leigo da área do design, ou que tem esse olhar empático, poderia ter dificuldades ao preenchê-lo. Então, o que nós resolvemos fazer? A gente percebeu também que o que acontece é que muitas vezes os operadores do direito, eles agem por suposição. Então, a gente acaba fazendo muitas vezes um documento jurídico baseado na suposição de que aquele usuário necessita de tal informação. Uhum. E isso acaba, com certeza, provavelmente não vai resolver a situação de que a gente gostaria que aquele usuário dominasse aquela informação, compreendesse aquela informação, e trouxemos, então, uma releitura do mapa da empatia, aplicando esse mapa da empatia específico para os documentos jurídicos. Então, nós fizemos toda uma releitura desse mapa, servindo como uma ferramenta extremamente útil, porque isso qualquer operador do direito consegue, seja para desenvolver qualquer documento jurídico, isso não são só peças jurídicas, a gente pode pensar nesse mapa da empatia para qualquer comunicação que a gente deseja fazer, e confeccionamos esse modelo para vocês, que a Júlia está mostrando, que é específico para a área jurídica, porque cada área tem a sua peculiaridade. Nesse caso, a gente trabalhou para fazer perguntas, a gente vai apresentar para vocês agora, as perguntas que a gente pensou para que a gente consiga atender melhor, conseguimos formular o perfil do usuário, e possíveis soluções também que a gente acredita que atendendo esse checklist, todos esses itens, ou pelo menos a maioria dos itens, nós conseguimos encontrar possíveis soluções de um documento que atenda o direito de entender do usuário. Perfeito. Palmas, exatamente isso, assim, se a gente sentiu dificuldade para preencher um mapa de empatia genérico, que eu mostrei para vocês, né, tem quantidade em português e inglês, tem quantidade no Google, e todo mundo pode pegar, mas se a gente teve dificuldade para aplicar isso para documentos jurídicos, que é algo nichado, que tem peculiaridades, né, a gente precisa manter uma certa sobriedade, uma certa técnica na informação, enquanto a gente quer alcançar um público que não necessariamente está familiarizado com esse linguajar mais técnico, etc. Então, a gente fala de uma forma muito específica, né? A gente não está falando sobre comunicação, a gente não está falando sobre publicidade, sobre produtos, a gente está falando sobre documentos jurídicos. Então, da mesma forma, como na minha avaliação, para fazer um bom trabalho de Visual Law, não basta ser designer, é necessária uma certa especialização nessa área. Da mesma forma que também, se me colocar para fazer um design de publicidade, provavelmente hoje em dia eu não sei nada dessa área. Então, da mesma forma, é importante a gente ter uma especialidade no próprio mapa de empatia, como um guia, de fato, uma orientação específica para projetos de Visual Law. Que ressalto, né, como a gente vem conversando, eles podem ou não incluir elementos visuais, dado que é também um elemento visual. E a gente viu nessa nossa procura dos mais genéricos, como esse, né?
Isso. É o que ele faz, fala e faz. É muito, muito abrangente, né? É muito abrangente. O que é isso? De fato, ele está vendo árvore, ele está vendo sobre o que a gente está falando. E até esse que, na nossa prática, era muito nichado para o mercado publicitário, para business, né? Então, a gente fez uma adaptação, a gente partiu dessas inspirações todas que a gente encontrou, então elas foram úteis, afinal de contas, o mapa de empatia, ele é uma teoria também, né? Não é só uma que a gente observa, e a gente partiu disso para criar essa nova modalidade de mapa de empatia, aí sim específica para projetos de legal design e visual law. Então, justamente como a Ju estava falando, a gente vai dessas 7 perguntas sobre o usuário em si, até 3 últimas perguntas sobre o projeto, a solução de visual law. Nessas perguntas sobre o usuário, sobre os usuários, né, em geral, sobre a persona que a gente está criando, a gente vai dar numa pergunta mais genérica, que é o perfil, então inclui dados profissionais, inclui dados demográficos, e a gente vai afunilando, né? A gente vai avançando já nesse projeto de visual law a partir dessas perguntas. Então, a gente passa também pelas impressões, o que os destinatários pensam e sentem sobre o documento jurídico em questão, exemplo, o contrato. Influência, o que os destinatários escutam sobre esse documento. Então, se eles nos ouvem aqui, ele provavelmente escuta que esse documento é difícil de entender, que ele raramente é escrito para ele, que existe uma técnica muito inovadora, muito incipiente, que visa essa aproximação, mas que tem termos lá que podem ser difíceis para sua compreensão. Que a linguagem jurídica é complexa. Exato. Enfim, diversos, né? Diversos. Inclusive, né, falando aí do judiciário, que o judiciário é uma autoridade distante da sua realidade, enfim, é isso que a gente escuta, né? Aí a gente vai para dificuldades, quais são as dores dos destinatários na interação com o documento. Então, justamente, entender os termos técnicos, ter tempo para abrir e ler o documento, precisar, eventualmente, de um interlocutor, um advogado, um consultor para compreender, de fato, o documento. Não encontrar informação facilmente. Exato, exatamente. Se frustrar, né, com aquela incompreensão, né? A pessoa acaba se frustrando porque ela não entende, ela não sabe o que fazer com aquela informação. Exato. Ou da mesma forma, quais são as informações mais importantes ou secundárias que ela precisa ler num documento de 40 páginas, se houver. Ou ela tem uma dificuldade de ler e compreender textos. E o documento foi feito de uma forma textual. Na sequência, avançando ainda mais, quais são suas dúvidas e perguntas frequentes com relação a esse documento? Quanto vou pagar? Aí a gente já torna um pouco mais específico, né? Quanto vou pagar? Até quando vou receber meu produto? Enfim, diversos exemplos. Na sequência, necessidades. Então, o que esse destinatário procura de informação mesmo, o que fez com que ele precisasse abrir esse contrato? O que fez com que ele precisasse do seu serviço jurídico? O que fez com que ele procurasse fosse até a procuradoria? Enfim, né? Desejos que são realmente os desejos dos destinatários na leitura desse documento. Então, que seja uma leitura rápida, que seja uma leitura dinâmica, didática, enfim. E aí, como projetistas do trabalho em visual law, a gente já consegue, a partir dessas 7 respostas, que na sequência eu vou mostrar que provavelmente vão ser mais de 7 respostas, né? Sim. Mas a gente consegue já afunilar um pouquinho para a prática, realmente para a etapa de ideação, né? Isso. Então, a nossa ideia aqui foi que esse mapa de empatia ele seja a principal ferramenta de uma primeira etapa de descoberta ali do Legal Design Thinking, realmente a gente consiga conhecer a nossa persona e que ela já seja um guia, claro que em complemento à entrevista, quando possível, etc., e que seja um guia para a segunda etapa do Legal Design Thinking, que é a etapa de ideação, a partir dessas 3 perguntas-chave. Como atender às necessidades dos destinatários do documento, estratégias, expectativas com relação, nossas expectativas enquanto projetistas com relação a esse projeto,
E resultados, como medir o sucesso da implementação. E esses exemplos de perguntas e até de respostas, primeiro, né, a gente vai disponibilizar esse mapa no site da Ilustra, para quem quiser fazer um download. A gente vai só pedir o e-mail de quem tiver interessado, para a gente saber com quem que a gente está falando, ter um mínimo controle, mas fiquem super à vontade, a ideia é realmente colaborar e facilitar a implementação do Visual Law e do Legal Design para todo mundo. E a gente vai disponibilizar junto com uma segunda página, que tem a ordem mesmo que a gente recomenda para as perguntas, e perguntas mesmo mais práticas. Então, tem 3 ou 4 perguntas. Desmembramento das perguntas amplas, né, Júlia? Exatamente. Que vão facilitar isso, vão facilitar o entendimento do usuário, com certeza. Exato. A ideia é que online, digitalmente, né, em PDF, em tablet, celular, computador, vocês podem preencher pergunta a pergunta e já liberem suas ideias também. Se chegar uma ideia a partir das respostas, vai projetando o que vai ser útil depois na etapa de ideação. Isso. E aí podem também imprimir, preencher, de preferência, sempre junto com outras pessoas, mais preferência ainda depois de uma entrevista, de fato, com a persona, né, com seus usuários, para ser, de fato, mais personalizado e específico possível. Exatamente. Na verdade, nesse caso, Júlia, acho que nós fomos... nós nos colocamos no lugar do operador do direito que quer desenvolver um documento jurídico e não sabia por onde começar. E então, nós fizemos um exercício de empatia, na verdade, porque a gente sabe que muitas pessoas querem começar, querem fazer, mas não sabem por onde começar ou ter um norte para conhecer o seu usuário. Então, foi pensando nisso que foi feita a construção desse documento. Nós trouxemos as principais ideações e questionamentos para auxiliar vocês na construção do documento jurídico. Com base nisso também, não só a gente consegue definir o nosso usuário, como também possíveis outras soluções do nosso documento a gente consegue ter uma percepção quando ele é preenchido. Perfeito. Então, às vezes a gente está focando no usuário e consegue perceber que tem outras soluções que podem derivar desse mapa da empatia, que é bem importante, foi construído com muita dedicação, justamente para atender, para preencher essa lacuna de como chegar a esse usuário. Exato, exatamente. Ju, eu me peguei agora numa questão, só para a gente fechar esse tema, será que vale enviar esse mapa para o usuário em si preencher? O que você acha? Polêmica. O usuário que a pessoa queira fazer o documento? Uhum. Sim, eu acho até que o ideal seria que, a não ser que a pessoa conheça profundamente o usuário que ela quer atingir, o ideal seria que ela preenchesse conjuntamente com o usuário. Perfeito, conjuntamente. Na mediação também, né? Eu acho que enviar para o usuário preencher, primeiro, que vai individualizar, então, se a gente está falando de usuários, não é o caso, mas quando a gente está falando com alguém em específico, acho que fazer junto pode ser uma dinâmica interessante, mas escutar e preencher, né, como profissional, como interessado também no sucesso do projeto, porque entregar para a pessoa preencher, primeiro, ela pode ser super rasa, super genérica, né, nessas respostas, só mostrar o que ela quer e escutar a pessoa. Aí a importância da entrevista, por exemplo, e esse mapa de empatia ele pode ser muito bem um roteiro de entrevista. Escutar a pessoa já traz informações. A modo como a pessoa se posiciona, o tempo que ela demora para responder, enfim, diversos insumos a gente consegue coletar a partir da escuta. Então, preencher junto é uma ótima dica, arrasou. E depois também, assim, a gente sempre colhe os feedbacks. É importante que, se um profissional fizer uso desse mapa da empatia para fazer um contrato, que depois ele consiga, se ele estiver fazendo, né, para o cliente, que ele consiga depois ter a percepção de como, se teve sucesso, se atendeu à satisfação daquele cliente,
pelas experiências, a gente demonstra que já tem um critério muito mais de confiança. As relações, com certeza, serão mais de confiança entre esse operador, esse advogado, por exemplo, no caso de um contrato, e o seu cliente. Uhum. Então, sempre é bom colher essas percepções. Por isso que a gente traz aqui, né, as expectativas. Então, qual é o resultado realmente desejado? Receber mais contratos assinados? Os contratos serem assinados em menos tempo? Isso, exatamente. Dúvidas, as pessoas conseguem tirar métricas disso, né? Conseguem medir, inclusive depois, até o tempo. Por exemplo, às vezes as pessoas podem deixar um período de assinatura, e esse período, por exemplo, do contrato ser fechado em menos tempo, já é um indicador interessante para aquele profissional. Que é uma métrica super viável e super prática pelas plataformas de hoje em dia, né, de assinatura digital. Então, a maioria delas mostra ali em gráficos, né, quanto tem... A rapidez, exatamente. Enfim. Perfeito, ótima colocação. E também feedbacks ao mapa de empatia, a gente também fica super ligado, né? Quem, então, implementar o mapa de empatia nos seus projetos, nos seus atendimentos, e perceber que faltou alguma pergunta, que sentiu alguma dificuldade, tiver alguma sugestão, achar que vale fazer mapa específico para contrato, outro para petição, fiquem super à vontade, os comentários do vídeo ficarão abertos, e a gente sempre se atenta a eles, tá bom? Acho que é isso, então, Ju, né? No próximo episódio, a gente já vai mais para a prática ainda, não é? Isso, Júlia, a nossa proposta, então, foi fazer a apresentação para vocês do Mapa da Empatia, esse documento que foi criado com muita dedicação. Eu estou muito orgulhosa desse documento que construímos. Realmente, eu acho que ele faz muita diferença eu, com certeza, vou divulgar para todos os meus colegas do serviço público, vou estimular a usá-los, porque eu acho que eu gostaria muito de saber se ele realmente funciona, e também que fique claro, a gente não precisa usar o mapa como um checklist fechado, que a gente, por exemplo, assim, aplique as 7 perguntas e tenha 7 respostas. A minha dica é, a gente não precisa fazer disso também, são só indicações, com base toda teórica, com base em doutrinas, com base em toda a nossa expertise na área. Mas, assim, se você já conseguir atender a 1, a 2, a 3, ou se a partir de agora, no seu documento, você conseguir pensar em 3 perguntas do mapa da empatia, pensando no seu usuário, tenho certeza que esse documento já vai fazer diferença. Então, eu sei que, às vezes, algumas mudanças, elas dependem que a gente faça passo a passo. Então, a nossa indicação não é que você consiga fazer, no primeiro documento, já responder a todas essas perguntas que a gente propôs, mas sim que já comece a pensar em 2, em 3 perguntas, eu tenho certeza que o seu usuário já vai sentir a diferença. É isso. E pode falar. Não, e então, a nossa apresentação hoje foi toda teórica, foi justamente para que vocês entendessem o nosso propósito. E agora a gente vai pensar em 2 documentos, ou enfim, pelo menos já temos um em mente, que a gente quer trazer na prática para vocês, com base no documento que a gente apresentou agora, também para incentivar o uso e demonstrar como a gente vai usar isso na prática. E aí eu acredito que é só colocar a mão na massa. A gente já se colocou no lugar do operador e já criou um facilitador, que eu acredito que vai dar certo. É isso, e assim, estou muito curiosa para saber o que vocês vão experienciar nessa prática. Então, quem passar, sei lá, sabe, se você ouvir do seu usuário preenchendo ali o mapa de empatia junto com ele, ouvir alguma coisa que não souber encaixar, por exemplo, em um dos blocos, sei lá, podem surgir desafios, compartilhem com a gente vai pensar sobre isso também. Ou eventualmente dar risada, né? Porque faz parte de várias no começo. Mas é isso. Muito obrigada a quem nos acompanhou até aqui. Deixem seus comentários, suas sugestões. No próximo episódio, a gente vai realmente fazer a primeira etapa do Legal Design Thinking, a etapa de descoberta, preencher, então, junto com vocês, esse mapa de empatia, focado num caso concreto, né? Que a gente vai ter surpresa, a gente vai divulgar no próximo episódio mesmo. Então, até lá. Muito obrigada.
acompanhar. Eu que agradeço, Júlia. Se vocês, então, se preocupam como nós duas com a ideia de que a gente pode fazer um documento jurídico eficiente, comunicativo, compreensível, por favor, compartilhem a ideia. A gente está aqui querendo contribuir para o trabalho de todo mundo e para fazer um direito melhor, sem dúvida. Ótimo, vamos em frente, então, até a Obrigada. próxima. Até a próxima.